Fala, Potência! Esse é mais um Potência Podcast. Potência Cast, né, Carlos Jorge? A gente mudou de nome, inclusive. Quando a gente nasceu, a gente era o Potência Podcast. Mas aí o Carlos Jorge sempre ficava dizendo que a gente era o Potência Cast, que aí a gente assumiu esse papel, né, Marcos? Alguém tem que ser um revolucionário nesse programa aqui, rapaz. Pois é. Sou eu. No patrocínio da Conect Automação, Melhor do empresa mundo, de viu? elétrica e automação, Sei que está onde fica. presente em Maceió e Ananindeua, Nanideua. fornecendo painéis aí elétricos para o Brasil todo. Cada painelzão assim, é desse tamanho assim. Mais um Potência Cash inicia aqui. Dessa vez, nós temos duas empreendedoras que têm uma história fantástica. Poderosas, E que a poderosas. gente vai conhecer um pouco mais, a Andresa e a Jane, que não pode chamar de Janiele, tá? Por favor. Viu? Ela deixou claro, viu, Marcos? Nada de Janiele. Nada muita de Janiele, formalidade. tá? Ela É botou Jane. no contrato aí que a gente não podia falar Janiele, Então, cara. ninguém vai chamar. Então, ninguém chama só Janiele. Jane, mas o L... Não. Então, a Andresa e a Jane, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, gratidão a obrigada, vocês. Ao nosso Carlos. bate-papo. Primeiro, assim, elas são empreendedoras do Sala Prana, né? É Sala Prana. Sala né? Prana. Prana. A Sala Prana, inclusive, é parceira da Conect, né? Já há 2 anos que a gente faz o Dia da Mulher, quem cuida são elas aqui, das meninas, inclusive. E, inclusive, já existe uma petição aqui, dizendo, e o Dia do Homem? Cadê? É. Tem que trazer a Sala Prana também, a gente vai ter que trazer também, que já Agosto. arrumou uma briga a gente aqui, porque É agosto, O- é novembro, né? Novembro. na primeira vez que a Sala Prana esteve aqui, a gente estendeu o benefício para os Pros homens. homens, E aí é. os caras gostaram e agora os caras ficam cobrando. Ah, aquele negócio lá, é só no Dia da Mulher, tá, É isso mesmo. arrumou problema. O Marquinho mesmo tá aqui protestando aí, ó. Anota aí, Marca, essa pauta aí, ó. Como é que funciona? O que é, primeiro? Explica pra gente o que é a Sala Prana. Eu falo? Bom, Sala Prana é um espaço que traz quanto proposta o cuidado do ser. E a nossa proposta terapêutica é usar das técnicas de massagem e das terapias integrativas para que cada pessoa que chegue na Sala Prana ela viva uma experiência e não tão somente venha a receber um atendimento. Porque quando você vai para um ambiente de massagem, muitas vezes você não está precisando da massagem. Você está precisando dos benefícios que a massagem lhe traz. E a massagem ela vai muito além de algo técnico. A massagem é uma forma de você se conectar com a energia do outro, de você transmutar toda aquela carga que o outro vem vivendo, né, as demandas de trabalho, de uma vida muito agitada. E aí, muitas vezes as pessoas têm essa mentalidade de que eu vou para a massagem para relaxar, quando, na realidade, o que a pessoa está querendo é um respiro quase sempre na alma, né, na mente, no ser. E aí a Sala Prana vem com essa proposta de experiência e não de um simples atendimento. Então me diz uma coisa, eu posso chamar de massoterapia? Isso. O Hoje processo- a nomenclatura ela mudou até para se afastar de certos estigmas, né? Certo. E aí a gente usa hoje ao profissional da massagem o massoterapeuta. Massoterapeuta. Exato. Certo. Vai perguntar alguma coisa, Carlos? Eu tô com uns curiosidades aqui, fiz uma lista aqui já. Caramba. Você tava falando, eu já tô anotando aqui para fazer minhas perguntas, né? Tudo bem. Tudo que sou eu que crio. Eu tava até falando sobre isso que você disse que cria aí. Né? Ele arrumou um amigo, né? O chat GPT aí, que ele faz pergunta ali. Aí eu não Eu já ouvi falar do Chat GPT. Não. O Chat GPT é uma tecnologia à base de inteligência artificial que você pergunta a ele alguma coisa. Eu fiz a seguinte pergunta para ele aqui. Eu disse, assuma o papel de um host de um podcast. Imagina que você está entrevistando e eu sou um massoterapeuta. Quais perguntas você faria para mim? Ele me deu 10 perguntas prontas. Caramba. Não precisa trabalhar. Para que eu preciso E trabalhar? nem pensar, né? Não precisa pensar. Não, mas aí vai dando as ideias, né? E ele é preguiçoso pra pensar. Poxa, não me denuncia aí. Mas assim, na verdade, a gente gosta muito mesmo é de histórias aqui, sabe? E aí, como que vocês começaram o empreendimento? Agora, já que a gente entende o que é a Sala Prana, são só vocês duas, tem mais gente nesse mercado, sociedade, Janiele, fala você agora, Janiele. Jane. Não, cara, não pode chamar. Janiele É não, muita Marco. formalidade. Por favor, tire aqui desse negócio. Jane. Mandaram a pauta pra mim, que é errado. É Jane. Jane, é Jane. A Sala Prana iniciou com nós duas, né? A ideia surgiu através de Andresa, e aí eu fui chegando e fomos formando a sala. Hoje, né,
estamos em 3. Né? Temos uma terceira pessoa, uma outra mulher também, que vem para agregar a esse momento, a esses cuidados da Sala Prana. Então, breve, Sala Prana também cresce em equipe, né, com mais mulheres também para fazer parte desses cuidados com o outro. Então, não sei se a gente ia falar dela agora. Acho viável. A gente está com a Sala Prana é um lugar onde a gente se conecta muito com o público feminino. Né? 90%. 90% do nosso público é um público feminino. Então, hoje a gente está tendo uma sócia investidora que se chama Luanda Marinho. Ela é pernambucana, mas atualmente ela mora em São Paulo. Ela é design de moda e tornou-se investidora através do movimento de ser cliente. Exatamente. Luanda chega até nós nesse movimento. Né? Ela vai lá para a sala, conhece o Por nosso indicação. trabalho, por uma indicação, e aí acaba abraçando a nossa Coisa causa. boa. Caramba, e como surgiu essa parceria? Assim, só foi cliente e gostou? Eu gostei tanto que eu quero pra mim. Isso aqui. Mas foi basicamente isso. Verdade. A primeira vez que ela foi, ela já iria voltar para São Paulo à tarde, no final da manhã, e foi o nosso primeiro horário. O nosso primeiro horário é às 8, ela foi às 7, para receber esse momento de cuidados. E dessa primeira vez que ela foi, ela já ficou encantada, né? Ela nos trouxe esse feedback. E aí, dessa primeira vez, ela começou a vir com mais frequência. Sempre que vinha Marcel do aeroporto, ela já tirava direto para a Sala Prana, lá no Vergel. E aí... Lá onde? No Vergel. Top. E aí, em uma conversa pós-atendimento, ela trouxe essa fala para a gente, né? De que se pensássemos mais à frente em alguém para abrir uma sociedade, ela fosse a primeira da pauta, a primeira da lista, né? Não esquecesse dela. Isso há o quê? Há um ano atrás, mais ou menos, né? E aí, um ano depois, surge um outro movimento, e aí é onde entra a Andresa, que fez essa conexão também de fala, né, com ela. Tudo aconteceu a partir do momento em que Jane descobriu que estava grávida. Né? Porque a gente estava com um planejamento acerca de Jane começar a fazer uma pós-graduação, porque Jane tem por formação pedagogia, e aí iria fazer uma pós em administração. E aí, quando Jane estava se programando para isso, veio a notícia da gravidez. E eu lembro de Jane assim, parada, olhando para mim, dizendo assim, Andresa, e agora? Como é que vai ser a sala? Eu disse, não sei, mas vai ser de alguma forma. E aí, Jane tem uma gravidez que precisa de cuidados, por ser uma gravidez gemelar, né, por ser gêmeos, e aí vive todo esse processo de cuidado com a gravidez. Um parto que acontece também diante de uma situação muito delicada. E aí eu comecei a perceber as estruturas e bases da Sala Prana se abalando, porque só é nós duas, né? Só eu e ela. Eu fico no operacional e ela no administrativo. E aí o que acontece? Com Jane na limitação acerca da atenção que ela tinha que dar para as crianças, eu me sobrecarreguei. E eu estava vendo tudo desabando. Teve um momento que eu entrei na sala assim, eu disse, eu não admito que isso aqui termine. Sala Prana não vai acabar. E eu preciso que essa força maior que movimenta isso aqui, porque eu acredito muito em uma força maior. Nós estamos aqui, mas não estamos aqui em aleatório. Tudo tem um porquê e um para quê. E esse porquê e para quê está dentro de um propósito que, no meu ponto de vista, vem dessa consciência superior. E eu roguei essa consciência superior que algo fosse manifestado. E aí é interessante que quando você passa a se perceber no sutil, o sutil conversa com você nos detalhes. E se você não percebe os detalhes, isso acaba passando batido. E aí eu tive um insight de listar algumas pessoas em potencial. E a primeira pessoa foi Luanda. E quando eu soltei para ela a proposta, né, dela ser uma investidora nossa, na mesma hora ela acatou. E aí a gente começou a trocar figurinhas, né, a entender, a gente montou um projeto e a coisa foi andando, fluindo de tal maneira que hoje a gente está às vésperas da mudança do nosso novo endereço. Sala Prana é do Vergel, Sala Prana nasce no Vergel, Sala Prana nasce em um ambiente que não é favorável à massagem, porque não existe cultura de massagem no Vergel. Sala Prana fica nos fundos da minha casa, ou seja, quem para lá na porta não vai ver uma placa, não vai ver um ambiente convidativo à massagem.
Mas as pessoas que moram em regiões aqui muito favorecidas acerca desse serviço saem de Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, Parte Alta, para ir lá para o Vergel. Então, diante desse movimento, eu comecei a perceber o sutil conversando com a gente. Disse, olha, o que vocês estão fazendo é o que, de fato, faz a diferença, não é a estrutura física. Óbvio que isso vai colaborar, isso vai agregar bastante. Mas, muitas vezes, a gente está preocupado com a estrutura física de um empreendimento e esquece do principal, que é o material humano. Né? Então, a gente se combina muito, eu e Jane, e a gente quebra uma regra, né, mana? Porque a gente é cunhada e a gente é sócia. E sempre tem essa ideia de que se trabalhar com família não dá certo. E graças a Deus... Principalmente cunhado, principalmente. Eu não confio não confio de jeito nenhum no meu cunhado. O Marcos. Disse aqui, né? O Marcos é meu cunhado. Como É mesmo? O clube dos cunhados aqui é... Não confio. Porque eu não tenho nenhum cunhado para falar por mim aqui. Como é que eu fico aqui Mas segurando velas com os cunhados? Como é o nome que dá disso? Pegue água para mim, por favor, meu amor. Claro, senhor. Claro. Ó, me diz uma coisa. Quando a gente fala na massoterapia, né? É um leigo que está falando aqui, né? Tudo então, bem. me corrija, por favor. Mas quando fala na área da massagem terapêutica, como se pensar, a gente pensa em diversos benefícios. Por exemplo, um relaxamento muscular, alívio de dores, questão da melhoria da circulação sanguínea, né? Estresse, melhoria de sono, um monte de coisa. Mas vocês sempre falam que a sala prana é muito mais do que uma massagem. Sim. Então, deve existir aí uma promoção do bem-estar diretamente, de alguma forma. E o que é isso? Deixa eu só logo falar sobre a minha experiência. Elas têm um negócio que faz... Pum! A tigela te Era para ter trazido aquilo, pô. Aquilo era para estar aqui. Esqueci, era para a gente ter pedido para vir aqui. Que quem pode falar também com muita propriedade é Carlos Jorge. Carlos Jorge foi, de fato, na sala prana. Pronto. Viveu todo o processo de experiência. Isso aí é assim, ó. Ó, filma aqui, ó. Isso aí é... Oh, meu Deus, como é? Acabou não. Pera aí, bota mais... igual internet, igual videogame. Bota aí mais R$2 aí de massagem aí. Carlos Jorge saiu da massagem dizendo assim, Andresa, eu senti o meu cérebro. Você apertava, eu sentia pressão no meu cérebro. Massa, né? Então é muito mais do que uma massagem terapêutica. O que é o muito mais? Vamos desmembrar. O que você consegue atingir? Qual o resultado que a sala prana traz de benefício para o cliente? Primeiro que a gente não traz essa nomenclatura do cliente, a gente traz até o contexto do ser, né? O Erickson não é um cliente em potencial, é um ser humano, um homem, um rapazote, que precisa de cuidados diante a toda uma rotina, né? Como nós iniciamos a conversa, todo um dia aí estressante, de vários problemas, várias correrias, e precisa dessa pausa no seu dia para se cuidar. Então, a Sala Prana tem a proposta de convidar o Erickson a esse momento de cuidados. Então, vai ser trabalhado com o Erickson a respiração, para que o Erickson sinta a respiração, possa desacelerar desse dia conturbado e viver de fato, entrar na sintonia da sala, né, para se permitir ao cuidado, sentir o todo. Desde o olfato, desde a mente, né, liberar essa conturbação da mente para viver o momento, conseguir de fato o descanso, não apenas no corpo, mas principalmente na mente, nas emoções. Então, a proposta da sala é essa, é convidar o Erickson a se perceber na necessidade de que precisa, com mais frequência, se cuidar, diante a toda essa correria do dia. A gente, por exemplo... Não que seja errado, porque cada ambiente vai trabalhar de acordo com a sua filosofia, e está tudo bem. Uhum. Mas a ideia que a gente tem muitas vezes da massagem é você chega, você deita na maca, uma pessoa vai tocar o seu corpo, e diga-se de passagem, isso é algo muito, muito importante, porque seu corpo é o seu templo maior. Uhum. Você habita no seu corpo, você não é tão somente o seu corpo. Sala Prana tem um quê de transcendental, sabe, Erickson? E aí onde entra toda essa questão de diferencial. Quando você chega lá na Sala Prana, você realmente é convidado a se perceber naquilo que você traz quanto energia. Porque nós somos condutores de energia, e isso não é papo tão somente de good vibes. Se a gente pega
toca na tomada e está descalço, você melhor do que ninguém pode dizer isso. Você vai ser um condutor de energia, você vai sofrer uma descarga. Então, nós somos seres que emanamos e recebemos energia. Só que a gente, muitas vezes, cria tantas crenças acerca dessa realidade que a gente está completamente disperso. E essas realidades estão aí, criando o tempo todo padrões em nós. Então, quando a pessoa chega para a massagem, ela está pilhada. E ela quer desacelerar a qualquer custo. E quando você vai desacelerar um carro, você não consegue desacelerar ele de uma hora para outra, porque senão você capota, né? Aham. Você tem que ir aos pouquinhos, tirando o pé. E o que a gente faz é justamente isso. Você chega, você senta. Existe um momento de partilha com o que a gente chama das cartas vibracionais, onde a gente vai sentir o que é que está vibrando no teu campo ali, enquanto energia. E depois desse movimento de respiração também consciente, é aí que você vai para a maca. E aí, através daquele momento, né, com todo cuidado e respeito ao seu corpo, que isso é fundamental, né, lhe dando toda a privacidade, eu faço um trabalho de massagem voltado ao toque sensível, a um toque que respeita o seu corpo. Porque muitas vezes você pode querer a massagem, mas o seu corpo vai dizer que está travado, que não quer. E é importante a gente perceber a linguagem que aquele corpo está passando, para que a gente não seja invasivo, entendeu? Para que eu não seja invasiva. Então, a Salaprana fica difícil da gente traduzir em palavras, porque é muito mais vivência, experiência. Né? Como a gente sempre fala, né? Precisa viver a experiência para sentir, poder transmitir o que de fato é a sala. Porque a sala, a gente sempre fala que tem um antes, um durante e um depois. Então, o antes é esse momento de conversa mais informal, antes do atendimento. O durante, né, que vai receber o toque, vai ter esse momento da conversa, da respiração. E o depois, que a gente tem a proposta de oferecer um suco, um chá, dar um tempinho a mais para a pessoa se voltar para o corpo, né, Carlos? Naquele dia o Carlos ficou, eu não estou aqui. Então, esse momento de retornar, assim, né, de despertar. E o maior desafio é porque você não tem uma massagem assim em casa, por exemplo, Exato, né? é. A gente não tem técnica. Eu mesmo pego uma garrafa PET, minha amiga, ali, ó, 3 martelos, aqueles martelos de coisar carne, Marco, né? Misericórdia. Né? Assim, não tem técnica. Quando você chega num lugar profissional como a Salaprana, aí você realmente, né? Caraca, esse negócio aqui é maravilhoso. Mas eu queria tocar num ponto sensível, acho que da profissão, que é o preconceito, que muitas pessoas têm o preconceito do profissional algumas vezes. Claro que eu não estou generalizando, mas eu digo isso que eu presenciei, né? Uma experiência que o marido, né? E aí foram mais de uma mulher que foi fazer um treinamento num espaço, né, de massagem e tal, tudo certinho. O marido, primeiro com o preconceito do cara, hoje vai tocar nos homens, não sei o que, né? São tantos preconceitos, são tantas resistências, e aí a gente sabe que muitas vezes é pela falta de educação mesmo, de entender a seriedade da profissão, né? As pessoas muitas vezes criam estigmas, né? E a gente sabe também que tem coisas extremas de massagem, que aí tem crianças menores de 18 anos aqui, né? Mas assim, que muitas vezes, e não é verdade, né? Assim, é uma profissão altamente profissional, tem cursos, tem capacitações, precisa realmente ter todo um estudo, né? Assim, é mais do que o físico do tocar, né? Tem todo um conceito, toda uma consciência do que está fazendo ali, né, com o corpo, com o tipo de massagem, sinaliza uma coisa, muitas vezes a pessoa está com estresse, não sei o que, e cada massagem também tem uma dinâmica, acredito assim. Eu particularmente fui na Salaprana, né? Recomendei lá, fui diretamente da Salaprana para São Paulo, né? Eu fui lá em São Paulo, recomendei a Salaprana lá, tem que abrir uma Salaprana em São Paulo. Né? Vamos abrir. Aí recomendei, algumas pessoas ficaram até aquele tom preconceituoso, massagem, não sei o quê, assim, com malícia mesmo, né? E tem que ser bem franco. E alguns entendendo, aí eu me expliquei, pessoal, foi o momento de eu me cuidar, eu nunca tinha feito um negócio tão massa, né? Fui realmente experimentar a massagem, uma coisa terapêutica, uma coisa que você realmente intencionalmente parar para se cuidar. E aí, como é que vocês já passaram por esse nível de estigma, de preconceito?
ou sei lá, de prego-julgamento. Eu adoro vocês porque também vocês têm muita boa base, né? Eu vejo toda a família envolvida dentro do processo da empresa, né? Muito suporte e tal. Mas em algum momento vocês já passaram por esse estigma, vocês já sentiram isso ou não? E o outro desafio, assim, eu acho que muitas vezes esse estigma é até maior do que morar no Vegel, por exemplo, né? Muitas vezes tem essa limitação, né? E aí como é que vocês lidam com isso? Eu acho que quem tem mais propriedade para falar acerca da questão de morarmos no Vergel e trabalhar com massagem é Jane, porque Jane tem contato direto por telefone, via WhatsApp com as pessoas que chegam. Eu vou falar da questão da massagem. Hoje, dentro da massagem, dentro da massoterapia, a gente tem várias vertentes, abordagens terapêuticas. Então, a gente vai ter a massagem desportiva, que é direcionada a pessoas que fazem a prática de esportes. A gente vai ter massagens estéticas, que é o cuidado do corpo, acerca do cuidado estético, de celulites, enfim. Drenagem linfática. A drenagem linfática, ela passeia, na realidade, né? Entre a estética e entre a parte mais terapêutica Prova que mesmo. eu não entendo nada de massagem, mas uma prova. E aí vem a parte holística também, né? E dentro da parte holística, a gente também vai ter a parte de massagens, da massagem, por exemplo, na perspectiva do Tantra. O que é a massagem tântrica? É uma massagem que se utiliza da energia sexual para trazer despertar de consciência. Aí o que é que a galera faz? Deturpa totalmente uma filosofia que, diga-se de passagem, é milenar, e traz tão somente a questão pejorativa e muitas vezes animalesca, visceral, instintiva. Promiscuidade mesmo, exato, né? Exato. E assim, eu acho que antes de qualquer coisa, não cabe aqui julgar YX, o que faz, o que deixa de fazer. Cada um traça para si o caminho que acha que convém, sabendo que nós estamos sobre leis cósmicas que trazem ação de causas e de efeitos. Então, quando você vai... todo ser humano é um potencial massoterapeuta. Desde que a gente nasce, a gente já tem essa predisposição. Sabe por quê? Porque quando a gente leva algum machucado... Filma aí, Marquinhos. Filma aí. Estou começando a aula aqui. Quando a gente leva algum machucado, ou quando a gente sofre algum tipo de ação, né, assim, no corpo, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro ato é proteger com a mão. Então, com a mão, a gente vai massageando, a gente vai apertando, muitas vezes a gente afaga com a mão. A nossa mão, ela conversa. O toque, ele vai expressar a maneira como você está querendo se conectar com aquele corpo. Então, todos nós somos massoterapeutas em algum nível, né? Então, realmente acontece muito das pessoas acharem que a massagem estão tão somente vinculadas às questões sexuais, às vezes deturpam muito a ideia. E aí, o que é que acontece? Hoje, na Sala Prana, a gente tem um cuidado acerca do nosso público masculino. Não por preconceito, não que a gente não queira atender esse público, não é por isso. Mas nós vivemos hoje em uma realidade que nos pede cautela. Então, a gente atende tão somente a quem vem por indicação ou também quem vem em casais. Fora desse contexto, a gente não consegue atender, porque fica difícil para a gente estar abrindo as portas. Primeiro que Sala Prana fica na minha casa, de uma pessoa que a gente não conhece, que não tem nenhuma referência, né? Então, a gente hoje tem essa cautela acerca do público masculino, justamente pelos estigmas que são alimentados de algumas profissionais acerca da massagem. Eu já tive situações em sala de atendimento em que o cara ficou completamente nu. E não havia necessidade dele fazer aquilo. Até porque há uma explicação prévia sobre exatamente. Como vai ser o momento. E a pessoa foi com essa intenção. E aí, naquele momento, eu pedi para que, de fato, ele se recomponha, né? Ele pudesse vestir a roupa. E fiz uma massagem extremamente tensa, porque eu estava ali diante de um desconhecido que eu não sabia qual era a atitude que ele podia tomar a qualquer momento. Então, acontece esse tipo de coisa, então a gente precisa se precaver, né? Uma coisa é estar atendendo alguém que eu sei que tem uma referência, que está vindo por uma pessoa. Outra coisa é um desconhecido que eu nunca vi na vida e está ali, cheio das segundas intenções. Eu fui porque eu indiquei eu mesmo. Foi. E agora, assim, vocês falaram sobre esses estágios, né, da massagem. E assim, no caso de vocês, é a massoterapia numa questão do cuidado do ser. Mas a tântrica existe também. O Luciano Huck com a Angélica dizem, eles falaram, acho que foi a Angélica que falaram que eles praticam isso,
Mas assim, é uma coisa muito profissional, muito intimista, uma coisa entre casal, né? Porque eu acho que é outra coisa, muitas vezes, né? A pessoa pensa que é uma coisa lá da massagista, que não, muitas vezes a pessoa pode, e é um cuidado assim do relacionamento. E você pode fazer tanto a dois, quanto você pode fazer individualmente. O Tantra é uma forma de você exercer consciência acerca da sua energia vital, a sua energia sexual. Porque quando a gente fala sobre energia sexual, a gente está falando sobre o ato. Sim. A gente está falando sobre uma energia que gera vida. No nosso chakra sexual, que está aqui na nossa região do umbigo, né, que vai chamar também de chakra umbilical, nós concentramos uma maior potência de criatividade. O centro da criatividade está nesse chakra. Pô, Né? teu Então, chakra Eu sou um cara muito criativo. muito criativo, cara. Caraca. Mano. chacrão. Então, Eu assim, não achei engraçado, não. A especialista falou, eu só respaldei, cara. e aí o que acontece? Às vezes as pessoas só olham a questão do ato, da coisa mais instintiva, né? E não é nada disso, realmente. Resumindo, a coisa é séria, claro que tem Bastante. alguns mínimos profissionais, não tem safadeza, tem profissional sério, competente. Eu fui para a Sala Prana lá, fui tratado super profissionalmente, né? A pessoa fica com meio um pensamento, né? Meu Deus, será que ela vai pegar meu osso aqui, não sei o que, minha mulher em casa? Olha, cuidado, vamos! Que esse negócio de massagem aí, viu? Por quê? Aí, o estigma, É verdade. né? E aí, quando é que você quebra? Primeiro, eu tenho um carinho enorme por vocês, assim, né? Ah, É gratidão. recíproco. Maravilhosos profissionais, então assim, é uma coisa altamente séria, profissional, né? Você que vai mal intencionado, a Sala Plana não é o seu lugar, assim, mas se você quiser realmente cuidar de você, ir para um momento ali para, né, amolecer os ossos, dar um like, bota um, né? Entendeu? Aí tem todo um pacote completo também se você quiser. Eu saí super relaxado, assim, sabe? Cabeça bem aliviada, como eu disse pro Marquinhos aqui, nosso diretor, bota mais R$2 de massagem, que o negócio tá muito bom. E mais uma vez o respaldo é uma coisa que você não tem prática diária, assim. Não temos essa cultura. Tipo, né, a pessoa botar ali no pé, a sola do pé, eu acho que você sente quando aperta assim, né, com técnica, com tudo, assim, meu Deus, aí de repente começa a relaxar, né, e tal. É muito massa a Sala Prana, então super recomendo aqui. Vou fazer mais outra pergunta que eu dou o resto do programa pra você. Não, fica à vontade, cara. Tá bom. Mas Me só O importa- assunto tá trazendo muito um bom, inclusive. Eu tô complemento. gostando muito de ouvir. É. Sobre essa questão da massagem, sobre a questão do Tantra. Eu não entendo nada disso, sabe? Então, quando eu não entendo, é que eu fico mais calado ainda no intuito de absorver mesmo. Absorver. E Sim. também o bom é porque a gente quebra tabu, né? Quando a gente Sim, fala com certeza. sobre o tema. Um dos tabus que se quebra muito é a Jane, né? Com atendimento às Trazendo crianças. o complemento da sua pergunta acerca do preconceito por estarmos ainda no Vergel, né? E deixamos já de atender muitas pessoas porque estamos localizadas no Vergel. Que pena. Recebemos ou quase recebemos pessoas que chegaram até a porta e Não foi quando lá. se depararam, né, com o ao redor, foram embora. Faz o estorno do valor, a gente não vai, desiste, ou passa para outra pessoa. Então, há muito isso também. E, assim, é um misto de coisas, né? Porque estamos localizadas no Vergel, né? Breve, indo para um novo espaço, mas tudo se iniciou lá. E não é porque estamos no Vergel que não há o requinte de cuidados. Pelo contrário, como a gente sempre fala no início dos nossos atendimentos, é um espaço que é localizado nos fundos da casa da minha sogra, né? E a gente procura trazer sempre muito cuidado, muito amor nas pequeninas coisas. E aí, como a gente sempre fala, desde o sentir em olfato ao o sentir do ambiente, a gente preza muito por isso. Então, os estigmas com a massoterapia, os estigmas com a localização, a gente vai quebrando aos pouquinhos. E quem se permite aí, ou até mesmo quem nunca foi, que só ouviu falar, que indica ou presenteia para outras pessoas, se sentem confiantes, confortáveis aí. E é como a Andresa sempre fala, nada é por acaso. Está tudo muito conectado, né? As pessoas vão porque sentem o desejo de estar, de sentir.
E aí vai essa conexão, uma coisa com a outra, e o Vergel, como vocês falam, tá Aqui é ganhando tudo cria o do mundo. Vergel, né? Eita, é a primeira vez Não é na não. história Tudo desse cria do podcast Vergel. que a gente tem 4 pessoas de Vergel na mesma mesa. Ah, 4 Olha pessoas só. é. Três já teve, mas 4 é histórico esse programa histórico. aqui, cara. É O histórico. Vergel, do Vergel para o mundo. como Do Com diz. Vergel para o certeza. mundo. Eu não tenho Exatamente. dúvidas. Ali é um celeiro maravilhoso. Nossa região é um celeiro que precisa ser explorado com muito cuidado, porque é tanta pérola ali dentro, sabe? É tanta grandiosidade, é tanta potência, né? Um material humano que só está querendo uma oportunidade. Só pra falar o significado do nome Vergel é jardim, tá, gente? Jardim. Arrasou. Vergel do Lago é jardim ou pomar à beira do lago. Não sei se vocês Nossa, sabiam. não Né? Não sabia, sabia. Vergel é jardim ou pomar à beira do lago. Tem um Vergel site do chamado, Lago. acho que é bairrosdemaceió.net, que foi feito por uma turma de pesquisadores de UFAL. Acredito que seja isso. E se eu colocar bairros de Maceió, aparece no Google. Que ele explica todos os bairros de Maceió e fala realmente isso do Vergel, e diz que isso foi porque existia um pomar à beira da Lagoa Mundaú Sítios, ali, né, com árvores e aí frutíferas. por isso foi chamado de Vergel, que era o Vergel do lago. Mas aí eu brinco, digo também que o Vergel é um bairro francês, né? Verger de Lago, né? Que é um sururu, né? Mas faço pergunta, desculpa aqui, viu? Não, pô. Eu só queria, na verdade, tecer um comentário sobre a questão da energia, né? A gente, Você é especialista nisso, cara, em energia. no caso, Conecta a automação, é especialista em energia também, viu? inclusive o nosso corpo ele contém energia elétrica, né? Porque os estímulos que saem do cérebro saem Em correntes elétricas. tudo através de diversos fios que a gente Sim. tem ali. E são estímulos São nervosos, circuitos, né? né? Sim. Exato. Então a gente realmente tem uma energia, isso aí cientificamente comprovado. E tem essa questão da energia, do chakra, de tudo, Sutil. Sim. que é uma energia mística ainda. O mundo evoluiu tanto, tecnologia, mas aí não se consegue quebrar muitas coisas que a gente tem, né? Por Falando exemplo, em chácara, até tô indo pra uma pra semana que vem, cara. e, é, Piscina. e o que acontece é que a gente... Essa foi boa aqui, foi. É certo, ele faz. Não ri não, Marco, ele cada vez ele faz mais, pô. Se a gente ficar fazendo Mas graça... olha, é interessante isso que você pontuou agora, Olha, sabe por quê? Porque o que é uma chácara, vamos dizer assim? Uma chácara ela é composta por muitas árvores, tem uma conexão com a natureza. Os nossos chakras são tão quais a essa proposta de você entrar em contato com a sua natureza. É você entender a sua energia dentro das dimensões de que cada chakra trabalha. Então, não deixa de ser uma conexão acerca da chakra. Tamo aí na tua cara aí. E uma pessoa curiosa como eu sou, eu fui pesquisar o que era prana. Porque aí eu fiquei pensando, né? Vocês Será que tá errado falando esse aí, nome? Será que a menina sala não ser sabe plana, escrever direito? Seria que a sala seria retinha, ou seja, equilíbrio. Prana. Mas não é plana, é prana. E aí eu vi aqui que... Aí eu vou ler aqui que eu descobri sozinho. No yoga e na filosofia hindu, o prana é considerado a energia vital. Ficou isso, estiver errado. Se estiver errado, a culpa foi do chat GPT. O prana é considerado a energia vital, universal, que permeia tudo. Acredita-se que o prana flua através de canais chamados nadis, que na sua prática adequada pode equilibrar e fortalecer o prana pessoal. Existe o prana cósmico Olha, vai E complicar minha existe o cabeça de prana- novo. Eu pensei que eu tinha entendido. e o prana pessoal. O que é o prana pessoal? Quando você chega lá na sala prana, você é convidado a trazer uma respiração consciente. Nós estamos o tempo todo alimentando o nosso prana e não se percebe. O prana é uma palavra que deriva do sânscrito, né, que é uma tradição hindu. E dentro dessa tradição, que diga-se de passagem, é muito antes de Cristo, né, esse conhecimento, essa filosofia, traz-se a ideia de que nós estamos conectados ao todo e o todo está conectado a nós. E o que seria esse todo? Seria toda essa consciência maior, essa força cósmica que está a nos alimentar. Quando nós respiramos, nós estamos nos alimentando do prana cósmico. E quando nós estamos neste corpo físico, habitando esse corpo físico, nós estamos também trabalhando o nosso prana pessoal. Quando o nosso prana se esvai, o corpo físico também cumpre com a sua missão. Então, quando a gente fecha o ciclo na matéria, no corpo, a gente também fecha o ciclo acerca do nosso prana, né? O prana, naquele momento, também
está cumprindo com a sua missão. E aí nós nos conectamos a esse prana maior. Continuamos conectados ao prana, mas de uma forma muito mais transcendental. Então, esse nome prana nasce para nós de uma forma assim, muito inconsciente, porque a gente não tinha noção do nome. Eu só gostava da nomenclatura, eu não tinha ideia do que de fato era. Depois, quando eu fui perceber o que era prana, encaixava completamente com a nossa filosofia de trabalho. Né? Então, assim, realmente, Sala Prana aconteceu e vem acontecendo de uma forma muito despretensiosa. Para você ter uma ideia, aconteceu de uma maneira... Eu estava tomando um banho na frente da... Eu gosto muito de tomar banho na parte externa da casa, não sou muito fã de tomar banho em banheiro. E aí, de frente para a sala, que antes era uma salinha na minha casa, que guardava coisa. Era tipo uma sala de depósito, que a gente chamava de salinha. E aí, eu tomando um banho, eu trabalhava num determinado spa daqui de Maceió, e esse spa estava começando a crescer. E eu tinha acabado de entrar num curso de psicoterapia transpessoal. E aí, eu contava com aquele valor X mensal para poder arcar com as minhas despesas do curso. Pelo fato do spa estar começando, estava com toda essa dificuldade de início, né? Então, aí uma das donas chegou e disse assim, olha, a gente não vai poder manter você mais aqui com aquele mesmo valor X mensal. E aí quebrou minhas pernas. A gente acha, quer dizer, na realidade, ali era o início de um movimento novo que estava começando na minha vida. E quando cheguei em casa, eu fui tomar um banho. E em frente à salinha, no caso, que hoje é a Sala Prana, fica um chuveiro. E tomando esse banho, eu olhei para a sala e disse, eu vou começar a atender em casa. Tinha, assim, uma maca. Onde é que fica o chuveiro, mulher, que eu não entendi? O chuveiro fica na parte do quintal da minha casa. Próximo à tá. porta da cozinha. Ah, eu juro que eu pensei que era dentro de casa, assim, aberto. Eu fiquei sem entender. Não. Certo. O chuveiro fica na parte do quintal e essa sala também fica na parte do quintal. Então, o chuveiro era aqui. Entendi. E a sala Mas o bem chuveiro aqui. ficava na sala, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que a pessoa... É como se chuveiro fosse uma na sala. dispensa que a gente chamava de salinha. Ah, entendi. E aí, o que é Oi. que acontece? Eu tomando esse banho, vi aquela sala de uma forma diferente. E aí, eu peguei e disse assim, não, eu vou organizar essa sala e vou começar a atender aqui em casa. Eu tinha uma maca cheia de ferrugem, que eu tinha comprado logo no início que eu fiz o meu curso de massoterapia. Estava cheia de tralha lá. E aí, eu organizei essa sala, fiz um grupo de 15 pessoas no WhatsApp, só de amigos. E aí, desse grupo de 15 pessoas, começou a vir algumas pessoas externas. E aí, entra a Jane. Jane tinha acabado de ter Luísa, né? Assim, Luísa já estava com 1 ano e estava se movimentando para entrar novamente no mercado de trabalho, na área dela, só que estava tudo muito difícil para se conquistar um novo emprego, né, Cunha? E aí, o que é que acontece? A Jane chega para mim e diz, Andresa, por que tu não faz uma página no Instagram? Eu disse, mana, eu não tenho muito tempo para isso, não. Você tem mais paciência com essas coisas. Pode fazer, faça a página. Ela faz a página e começa a postar algumas coisas. E começa a acontecer um movimento de clientes externos. E a nossa primeira cliente foi uma médica de lá da Ponta Verde. E como é que era o nome da página no começo? Sala Prana. Já nasceu assim, já. E a gente nem sabia que prana significava tudo isso, olha só. E aí... Mas, desculpa, mas por que pranas? Por quê? Olha, eu sempre gostei da parte holística da Certo. massagem. Então, eu sempre gostei dessa pegada mais integrativa e tal. E sempre que eu ia ler algumas coisas acerca das práticas integrativas, tinha esse nome para nós, vamos entendi. exercitar o nosso... Mas eu nunca tinha me atentado Aham. ao sentido da Sabia palavra. basicamente e gostou da fonética, Exatamente, né? é. E aí, o que acontece? Jane faz a página e começa a vir os clientes externos. E a nossa primeira cliente foi uma médica de lá da Ponta Verde, a Cibele, que até hoje é nossa cliente. E aí começa a acontecer esse movimento externo. E aí essa mocinha aqui chegou para mim, eu disse, Jane, eu não acredito que uma médica da Ponta Verde vai sair da Ponta Verde para vir para o Vergel. Olha só a crença limitante. Quando a gente cresce em um bairro carente, né, que a gente não se vê no merecimento e no pertencimento a algo maior. E aí Jane me disse algo que foi um divisor de águas. Ou a gente acredita no que está fazendo, ou a gente para agora. Né? E aí ali caiu minha ficha que de fato a coisa estava crescendo. E essa moça veio, foi muito bem atendida. Na época eu fazia massagem com ventiladorzinho, teco-teco. Peguei a cadeira de computador da minha mãe, de plástico, enchia de almofada, né, mano? Para poder fazer o escaldapés, para poder fazer... A Sala Prana mesmo começa de uma situação, assim, muito precária. Eu não sei como é que a galera ia, cara.
Era o atendimento, né? O diferencial era vocês, não assim. Claro que a estrutura física influencia, mas vocês, né? A acolhida, toda a preocupação, isso é. A experiência, né? Experiência. Interfere bastante E é algo nisso. que a gente preza muito por isso, né? Desde o momento que a pessoa entra em contato e muitas das vezes já passando por situações assim muito delicadas e para eu, no caso, né, no momento ainda sou eu que fico no WhatsApp dando os retornos no Instagram ou as pessoas ligam, então partilham algumas coisas e ao ouvir a minha voz, um áudio ou uma ligação, falam que se sentem acolhidas. Então, como a gente sempre fala, é um cuidado que a gente tem, né? Desde o momento em que a pessoa fala até quando de fato vai, né? Tem essa fidelização em ir ao espaço. Então, é o aconchego mesmo, o carinho, porque às vezes a gente está num modo muito automático no dia a dia, né? Na mecânica mesmo do fazer, dar conta, que os pequenos detalhes, né, o sutil, como a Andresa fala, passa despercebido, que é tratar você como pessoa e não apenas como o money que chega, Sim, né, sim. para Seu agregar, cliente. né? Então, é esse cuidado, né, da delicadeza, do falar, do receber, do abraçar, e a gente preza muito por Olha, isso. aconteceu algo realmente assim muito interessante. Eu só deixei de atender uma pessoa, na realidade foi um casal, lá na Sala Prana até hoje. Esse casal chegou através da namorada, eles estavam fazendo 1 ano de namoro, e ela reservou um momento lá na sala conosco. E aí era uma surpresa, o namorado dela não tinha a mínima ideia, não sabia para onde é que ele ia. E aí, como eu disse a vocês, lá na Sala Prana você não vai ter placa, você não vai ter nada, você vai ver uma casa, numa rua, no Vergel. E aí quem chega muitas vezes de surpresa fica assim, onde é que Será eu que eu tô? tô no lugar Tô no lugar certo? certo, né? E aí essa moça preparou tudo, foi um Pétalas. ritual de casal, e então tinha pétalas de rosa, foi uma coisa bem legal que ela preparou para ele. E aí quando esse cara chegou, ele parecia aqueles gatos, sabe, que vê cachorro, todo tenso e tal. E ela ficou totalmente constrangida, porque percebeu na cara dele que ele não gostou muito da ideia. Até porque ele, por não saber do que se tratava, ele ficou naquela observação, muito Isso. cismado, atento a tudo. E a gente tentando trazer ele mais Pra próximo. essa proposta. Porém, ele estava naquela resistência de quem são essas? O que é que eu estou que eu tô fazendo aqui? E aí o que acontece? Eles entram lá na sala, a gente começa toda uma movimentação de acolhimento, né? Direciona, uma pessoa vai para o ofurô, no atendimento compartilhado, como só sou eu como massoterapeuta até então, uma pessoa vai para o ofurô, a outra vem para a massagem. E aí, no caso, ele foi para o ofurô e a moça veio para a massagem. E aí ficou aquele climão dentro da sala, porque tipo, ele estava lá no ofurô bem assim, sabe, meio que inquieto, demonstrando realmente a inquietude dele. E ela na massagem extremamente preocupada com ele, porque estava querendo fazer uma surpresa super positiva e não estava acontecendo. Na mesma hora, eu olhei para ela e eu disse, fulana, sejamos honestas e vamos perceber que agora não é talvez o momento de vocês aqui na sala. Eu acho que hoje é um dia muito especial para vocês estarem aqui diante de algo que não está conectando vocês a esse momento. Vamos, em um outro momento, quando vocês se sentirem mais à vontade com a nossa proposta, aí sim, vocês retornam à Sala Prana e aí a gente vive realmente a experiência da sala, porque nem eu estou conseguindo levar vocês diante da proposta da sala e nem vocês estão abertos para isso. Não é pelo dinheiro, obviamente eu trabalho, nós trabalhamos porque nós precisamos, mas o dinheiro é uma consequência daquilo que a gente faz com amor, né, e diante da energia que a gente está doando. Então, naquele momento, eu conversei com ela, conversei com ele, eles entenderam totalmente. E aí, o rapaz que entrou completamente na resistência, olhou para nós no final e disse assim, olha, eu agradeço muito a vocês pela sinceridade e honestidade que vocês estão tendo. Eu realmente, assim, preciso me familiarizar mais, mas eu me sinto feliz por vocês terem respeitado esse momento nosso. Né? Existe um movimento, muitas vezes, de que, caramba, houve um investimento de pétala, houve um investimento de velas, houve um investimento de várias coisas, que se a gente fosse colocar na ponta do lápis, ficou não perdido, mas, assim, foi um investimento. Mas a gente conseguiu conquistar essas pessoas, não pelo trabalho que a gente desenvolve, mas pela sensibilidade. Pela ética, né? Exatamente. Então, é isso que a gente preza lá na Sala Prana.
Não é o fato de você chegar e pagar por um serviço. É até que ponto você realmente está aberto para receber aquela proposta de carinho com você mesmo. Você quer um contrassenso total, que muitas vezes se usam até no marketing. Saia da rotina. Fuja da rotina para relaxar. Isso é um absurdo, porque se você cria um movimento de fuga para se cuidar, para se dar esse momento, quando você está vivendo esse momento, você se culpa, porque você está fugindo. Então, a proposta da sala é fazer com que você tome consciência que esse momento de cuidado tem que ser incorporado na sua vida. E não simplesmente você fugir da rotina para poder se cuidar. Então, a gente está quebrando uma bolha, buscando quebrar essa bolha, né? Que é essa falta de consciência acerca de quem somos, não no corpo, mas na nossa mente, nas nossas emoções, a tudo que permeia a nossa consciência. Muito Pessoal, bacana. estamos aqui no nosso Potência Cast, um oferecimento da Conecta Automação. A Conecta Automação é igual a Sala Prana, gera muita energia, Conecta Automação. Então, nossa patrocinadora. Estamos aqui nos minutos finais, mas dá para bater um papo. Eu estou relaxando aqui só de conversar. Imagine se tivesse Chega a experiência lá. completa. Eu Vai tô lá, aqui depois já aqui, mas relaxando um só horário de aí. experimentar. Mas assim, aproveitando que você falou sobre a diversidade do atendimento e às vezes a necessidade de tomar certas atitudes para resolver o problema com a experiência do cliente, eu pergunto, eu gosto de história. E aí eu gosto de saber os problemas, né? Também a gente não vai só falar de coisa. Vamos falar de problema. Deve ter dado alguns BOs aí já na história de vocês, alguns problemas. Né? E aí a gente quer saber esse problema, né? Nem tudo é flores, né, Erickson? Nem tudo é zen. Energia, prana, mas... Ó, corta aí, a Jane já começou a se esconder, a Jane começou a botar a mão assim. Eu quero que dá like. Conta aí pra gente quais são as experiências com problemas e coisas que vocês passaram que merecem ser contadas aí. Toda Pra gente. Tem Tem muitas, isso, né, cara. velho? Já aconteceu altas coisas lá na sala, assim, engraçadas. Uma delas foi um atendimento que a gente fez com duas senhorinhas, que envolvia o ofurô. E a água do ofurô, ela é pré-aquecida, né? Ela fica numa temperatura amena. E E aí... foi num dia que não só a água já estava aquecida, como estava um dia muito quente. Então, o sol aqueceu a água Vulcão. da caixa e juntou. Mano. E aí essa senhorinha chegou e foi pro ofurô, quando essa senhorinha botou 86 o anos. pé na água. Ela, minha filha, é muito confortável, mas tá muito quente. Aí eu disse, não, mas a senhora vai se acomodando no ofurô, porque o corpo ele vai se adaptando à água e tal. E a bichinha tentava se abaixar e a água quente, e ela começou a ficar muito vermelha. E começou eu e Jane botar um monte de gelo dentro. As cubas, aquelas... como é o nome? Para cólica, que coloca Deve ser aquelas bolsas. as bolsas Isso. pedradas lá. Eu sei que quando a gente olhou, a mulher estava cheia de gelo, era balde, era um monte de coisa. E para ela conseguir ficar dentro daquele ofurô foi um sacrifício. Jesus. E depois a gente eu olhava para a Jane, não sabia se eu ria, se eu estava nervosa. E uma outra situação, que é essa que está fazendo essa moça rir muito. Quem nunca segurou um pum? Eu. E aí, no momento da massagem, naquele momento todo ali, o fisiológico começou a funcionar. Não, já tinha terminado a massagem. Foi um Isso. momento de ofurô. Eu tô chorando de rir. Que foi Um muito momento de engraçado. ofurô. E aí, sempre quando terminar os atendimentos, eu fico com o pessoal na recepção e a Andresa entra para dar andamento na higienização do espaço. E aí ela estava abrindo o ofurô para derramar água e em seguida fazer a higienização. E aí essa digníssima Não me contive, escapou. E o pessoal estava lá fora. Eu, soltei um fuzinho. a cabeça dentro do Última fase do ofurô, relaxamento. o restante do corpo Liberando para energia cima, do corpo. na pressão, foi aquele barulho. A porta aberta, ela ouviram, e aí eu Isso é comecei a rir. Necessidade Isso é a fisiológica. plenitude da sala. Você libera tantas coisas. Né? O casal olhava pra mim, não sabia se sorria ou se tentava disfarçar a conversa e ela rachando o bico dentro do ofurô. Do É que era popular engraçado, falando, né? de bunda
pra cima. Foi uma coisa meio que bizarra mesmo. Mas assim, faz parte, né, cara? Eu acho que tá até leve. Isso aí, viu? Tá leve. São coisas demais. E aí a Não. gente vê que... Mas aí, o interessante é que você fez a massagem, você que relaxou. Você já pensasse? Que Mas acontece interessante. muito disso, Isso sabia? é a plenitude da sala prana. Entendeu? Eu assim, você falando isso, o jiu-jitsu é um esporte, né? Que muitas vezes você faz uma posição que você tem várias delas. Ó, a cara do posição. Marcos, olha, E Marcos. tem bem na- posições que muitas vezes o seu nariz está quase que na nádega do seu oponente ali, Marcos. O que fazer? Muitas vezes, aquele inimigo que você está atacando naquele golpe ali, ele usa do qual artifício. golpe? Qual o golpe que ele usa? A flatulência, mano. O peido fedorento, mano. Isso é absurdo. No nosso caso aqui, Rapaz, tu tá treinando jiu-jitsu onde mesmo? é uma academia. Mas eu Que tô falando da, academia é essa eu tô que eu falando da quero pessoa entender? em específico. O inimigo que eu estava enfrentando. O inimigo. Mas é bom, né? Só tá. É porque a gente também criou uma cultura, né? De Que isso não é de ojeriza aceito. com pum. Pum antes, nos jantares nobres das realezas. Era algo maravilhoso. Porque isso queria dizer fartura, né? Você só tava um pum ali. As pessoas ficavam encantadas, minha gente. Né? Lembra disso, Marco? É. Não? O ar-condicionado não tinha ar-condicionado naquela época. vou A sala fa- não era fechada. Eu vou parar de falar de pum, porque tá mexendo com meu psicológico. Já eu solto um aqui, mano. O Marco já tá segurando ali, cara. Vamos lá, estamos indo para os minutos finais, né? Tá muito massa esse Muito bom. Potência Cash aqui com Eu tô relaxando só Sala de falar. Prana. Vocês têm uma forma de falar bem suave, assim. Que a gente vai relaxando, vai conduzindo na fala. Que eu me lembro da experiência que eu tive aqui, muito rápida, na Connect, quando vocês vieram fazer o atendimento aqui com os nossos colaboradores. E aí eu lembro que era conduzido pela voz. E tem um negócio que foi... Que aquele ali é fantástico, e conduzido pela voz. Aí tem uma hora que você Respiração, toca assim né? na testa que, tipo, parece que... Sei lá, e parece, às vezes parece... Será? Desculpa aí, velho, foi mal. Não é assim não, viu, pessoal? Aí tem hora que você começa... A alma começa, parece que tá saindo do corpo, o corpo tá Ele se tava me desligando, devendo né? essa Estava. revanche. É que eu dei Aí- um tapa no outro programa aqui no meu peito, tá manchado até hoje. Aí o que acontece? Miserável. Aí então é uma experiência muito bacana e vocês têm muito isso daí. Agora sim, vamos falar, a gente já tá no Tá final. no final. Acho que era bom a gente projetar futuro, né? Sabe falar. E aí dá uns spoilerzinhos pra gente, né, cara? Tipo, eu tô Passa o vendo. endereço Ah, não, logo. que sei que lá a gente tem outro lugar, desde o começo. Sei que lá Qual outro lugar? lugar. O endereço, onde Vamos- é que eu acho vamos- no Google Maps? Cadê Olha, o lugar? inauguração Onde é que a gente é vai? tudo. É. Pelo menos projeta aí. Você não pode dizer exatamente, mas diz assim uma região, um bairro. Saiu o do local, lugar mais inovador o em negócio. de Alagoas e tomou outros bairros agora. Vai fazer Sala o quê? Prana, Com mano. quem? Quando? Vai ter a sala do Pum? Não vai ter. O que, é que vai ter? A gente precisa. Vamos fazer saber o que, é que vai Tá vendo o ter. que você fez? Fazer o fechamento aqui. Andressa é a mulher das pérolas. Essa é só mais uma para Ah, o é. histórico Portfólio é dela. grande. No próximo podcast a gente vai saber mais. Eu fiquei imaginando que ela disse que quando ela falou que tinha que tomava banho no quintal, que eu tinha entendido na sala, eu fiquei pensando, meu Deus. A pessoa tem um Candê, tomar um chuveiro, chuveiro na sala. Que ideia fantástica. Você aqui assistindo televisão e a novela rolando. E você... É mesmo, essa ideia é boa. Não é, bichinho. Eu lá em casa eu preciso, calor nesse dia. Mas diz, vamos lá pro futuro da Sala Prana. O que, é que vocês podem contar pra gente, para os nossos telespectadores, ouvintes do podcast? Pois é. Sala Prana sai do Vergel brevemente e vem para a região do Farol, aqui nas mediações aqui do Pinheiro, proximidade do Shopping Farol da Connect. Exato. Estaremos mais De aqui onde ligadinhos, estamos mais nesse próximos. Trocando energia aí com a Conecta. Exatamente. E expandindo não somente da dupla de dois, né, dupla de duas, mas também crescendo em números também, né, tendo um composto de mais quatro mulheres, pessoas. né? Ou seja, vocês duas mais 4. Exatamente. Ou seja, um crescimento de 200%, meu amigo.
É verdade. Sala- Sala pessoas. prana, meu. Ninguém tá crescendo assim em Alagoas, não. É, e a 200%. gente vem com a proposta não somente da massagem, né? A gente vem com a proposta, a gente vai ter um mini auditório lá, onde a gente vai trabalhar muito workshop. Eu estou desenvolvendo um curso pelo método Sala Prana, então eu vou desenvolver um curso de massoterapia pelo método da sala. Certo. A gente está criando um espaço que é o Empório Sala Prana, que vai ser uma loja direcionada a artigos Top. de autocuidado. Que massa. Tudo É voltado na decoração. proposta da sala, né? Isso. Inclusive, a gente vai ter lá um café bistrô para reuniões, para network, que massa. pra... muito legal. uma Teremos estrutura muito agora, legal. hoje, atualmente, nós conseguimos atender apenas a 2 pessoas por horário, né? Assim, compartilhado. E brevemente nós estaremos atendendo a mais pessoas, porque teremos mais de uma sala, então um total de 3 salas. Teremos um espaço também para locação de profissionais que estarão conectados com a mesma proposta de cuidados da sala. Então, um leque de coisas vem aí com E muitas queremos novidades. vocês dois, né, Fazer na o curso. Nossa... Por que não também, claro. Mas está na nossa Participar dos inauguração. nossos Nós vamos trazer aqui workshops. o nosso press kit para que vocês estejam na nossa Por inauguração. favor. Ah, eu vou com certeza. Tudo indica que Se dia não 3 me chamar, o bagunça é a inauguração. De Não quando? deixa acontecer, De não. de junho. Tem que me chamar. Agora, próximo Eita, meu mês. Deus, eu não sei Não se eu vou diga estar que aqui, você Marcelo. está. Não sei se O eu vou estar Rafa aqui, vai, Marcelo. tem o É. nosso próximo convidado Mas aqui. eu vou falou que vai. verificar a agenda. Se eu tiver aqui em Marcelo, eu vou com certeza. Se não, Por favor. eu peço pra minha esposa ir lá Por prestigiar favor. vocês. Então faça o Inclusive, eu convite. quero que a minha esposa participe disso. Da Sala Prana. Eu já falo há muito tempo já. Pra minha esposa, minha mãe. Porque Minha eu mulher. quero dar a minha... Desde a primeira vez que nós vimos, você fala. eu queria dar um presente pra elas. Inclusive, eu queria ver minha filha passando por isso. É que, quando eu vejo no Instagram de vocês lá, a pessoa no furor, com a toalhinha assim e tal, eu fico imaginando E só a a minha gente filha passando recebe por isso. crianças, é um momento maravilhoso. As crianças se conectam muito com esse momento. Então, em breve, teremos mais informações. Carlos já está em meditação ali. ó. Convide o público para que... Ou como é que o público acha vocês? Redes sociais, telefone, contato, como chegar na Sala Prana e usufruir dessa experiência bacana. Olha, o nosso Instagram é Sala Prana, anteriormente Sala Prana Maceió, mas já entramos nesse movimento de mudanças, então Sala Prana já encontra. O nosso contato do WhatsApp é o 9625-4510. Repete que eu não anotei não. E coloca 82 antes, viu? 829, né? 9625-4510. E entra em contato, vai estar falando com o Jane, que sou eu, minha pessoa. No Instagram, vocês vão estar falando também, não somente comigo, como também com a Andresa. E Por enquanto, tá? Que a equipe tá crescendo. por enquanto, verdade, com fé em Deus. E hoje ainda estamos no Vergel, então nas mediações onde é o Mandavé, o Centro Espírita Nosso Lar, Paróquia Virgem dos Pobres, 4ª rua após a igreja. E brevemente aqui nas mediações do Shopping Farol, Posto Convém, Connect. Então Ótimo. contamos com todos Parabéns. vocês. Por Gratidão a favor, vocês, estejam meninos, pela conosco. oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo legal, com pessoas que têm essa leveza de conduzir, né, uma fala tranquila, uma fala que nos dá a oportunidade mesmo. Eu peso 60, né? Então eu sou mais leve que eu. Que nos Ele deixaram fica muito à praticando bullying vontade. comigo e depois Eu tô falando de dados, meu amigo. não é depois nada- ele fica questionando. Porque eu não gosto de praticar bullying com ele aqui. Eu gosto de praticar bullying com ele no Instagram. Porque eu vou lá, ele posta as fotos, eu faço, e essa orelha? E a Ó, orelha? Tá vendo, Carlos? Eu só vou no Tua sorte Instagram. é que eu não paguei meus advogados esses meses aí. Tô sem advogado, mano. Eu acho bonito. Só pegar a tua orelha dele, como é bonitinha, olha. Olha. Você tá vendo? Você sabia que eu estudei com o Carlos? Eu não cheguei a Também? estudar com o Carlos. O Carlos estudava na outra sala. Você era terceiro ano A, eu era B. Graças Nem a lembro. Deus você não estudou com ele, que você era um maluqueiro na escola, bagunçava, não deixava o povo estudar. Ele mesmo que disse. Eu só estou perpetuando a informação. Graças a Deus. Graças a Deus que você jurou com o Marcos, que era outro maluqueiro também, mas se direitou. É verdade. Mas se direitou já, tá tudo bem, né? Gente, muito obrigada A gente pela que agradece vocês. experiência, né? Minha primeira experiência, assim. A Andressa sabe que eu não sou muito de falar. Não... Mas você falou muito bem, Jane. Oh, E é isso, obrigada. Parece que você já tá aqui, parece que o podcast parece que já é de vocês. Esse... Gratidão. Se bem que vocês já podem gravar um podcast também, Não, olha. nós estamos com um projeto.
Olha. E Fala nós temos um Manas. estúdio, né, Marcos? Olha que negócio perfeito. Sério? Aqui, esse projeto. Perfeito, Esse então. estúdio ele é locado também. Agora- Hoje já rodam já o quê? Mais 4 ou 5 podcasts aqui, né? Fora a gente Então a já gente vai trazer já o roda Fala já. Manas pra cá, que vai ser um podcast voltado Mas para tem mulheres. um voltado para mulheres também que eu vi na agenda, que é o Mulheres que Influenciam. Estão sendo gravados aqui, que são com mulheres também. E é E isso. vocês podem utilizar esse espaço também, tá? Ficou com isso a falar com o Marcos. Ok. Beleza? Valeu. Muito obrigado vocês, tá? Então, se você quiser seguir aí na internet e no Instagram, @salaprana, tá? Não é mais Salaprana Maceió, é @salaprana. Lá você vai falar com as meninas. O WhatsApp e o telefone para contato é o 9625 4510. 9625 4510. Você pode marcar sua experiência. Inclusive, indico, e aí a minha indicação como empresário, se você quiser fazer uma experiência na sua empresa, uma experiência que vai ser comentada o resto do ano todinho, você pode contratar essas meninas, elas fazem um serviço completo, traz a maca. Só precisa ter uma sala que ela possa proporcionar essa experiência. Traz o cheirinho, né? Que eu lembro que Traz o você- cheirinho. Olha, foi feita aqui na sala de reunião e essa sala ficou com um cheiro aqui. Uma semana depois elas vão embora e fica o cheiro. Tem um negócio que faz que eu gosto. Tem tudo isso aqui, também indico, então vale muito a pena. E eu acredito que é uma proposta para quando a Sala Prana expandir, vocês também fomentarem para empresas isso, Sim, porque é muito sim. bacana e no mundo tão estressante que a gente vive hoje em dia. Perfeito. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Eu sou o Erickson Henrique, @Erickson Henrique nas redes sociais, @Carlos Jorge Embaixador também nas redes sociais e @PotênciaCast. Estamos lá. Fiquem com Deus e até a próxima. Até breve. Valeu. Tchau, tchau.